Olá, galerinha, tudo bem? Sétimo ano, Silva Jardim. Estamos iniciando uma nova etapa na nossa formação de ensino, é uma etapa diferente, é uma etapa nova para todo mundo. E nós estamos convidando vocês a poderem participar, a poderem abraçar essa ideia, abraçar esse projeto. Vejam os vídeos, façam os formulários, façam as aulas, compartilhem, convidem seus amigos para poderem estarem juntos, né, para que esse projeto possa alcançar cada vez mais estudantes da rede municipal de Silva Jardim. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Rômulo e vou estar aqui com vocês no ensino de geografia. Vamos lá? E nossa primeira participação aqui no nosso primeiro vídeo, nós vamos aprender um pouco mais sobre distribuição da população brasileira. Lembrando que o grande tópico, né, dentro do sétimo ano é o território brasileiro, e nós agora vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a distribuição da população brasileira, distribuição da população do Brasil pelo território, né? Um pouquinho de teoria para a gente poder relembrar. Eu sei que vocês já sabem disso, porque isso é muito fácil. População é o conjunto de habitantes de um território, né? Facinho, melzinho no espeta, tranquilinho da gente gravar. Então, todas as pessoas que estão habitando um determinado território é a população daquele território, certo? E aí, dentro desse contexto, né, dentro dessa teoria que a gente está falando um pouquinho antes da gente falar da distribuição da população propriamente dita, é necessário a gente dar algumas diferenciações, algumas diferenciadas em alguns termos, porque dentro de população alguns termos são muito parecidos e aí a gente não deve confundi-los. Por exemplo, a questão do populoso e povoado. Populoso e povoado são elementos diferentes. Populoso vai estar se referindo ao número total de habitantes, que a gente chama também de população absoluta. Então, um país populoso vai ser aquele país que tem uma maior quantidade de pessoas, né? Se o país tem 10, um outro país vai ter 20, o outro país com 20 vai ter vai ser mais populoso do que o primeiro, por ele ter uma quantidade maior de habitantes, certo? Uma população absoluta maior. Porém, contudo, entretanto, quando a gente está falando de povoado, a gente está falando do termo povoado, esse termo se refere não simplesmente à população, à quantidade de habitantes, mas como essa população ela vai estar distribuída pelo território, como ela vai estar organizada, se ela vai estar mais concentrada em uma determinada parte ou não, por que está em um local, por que não está nesse local. É o que a gente chama também de população relativa. E aí eu estou dando o primeiro exemplo, exemplo 1, país A e país B. Né? O país A e país B, eles têm basicamente a mesma área, o mesmo tamanho, porém o país A ele tem uma quantidade maior de pessoas, né? Que está representado aqui pelas bolinhas, certo? Cada bolinha representa uma pessoa. Então, no país A, nós temos uma população de 9, enquanto no país B, a população é de 6. O número saiu horrível, mas vocês relevem aí. Então, nesse exemplo aqui, o país A ele é mais populoso do que o país B, porque tem uma quantidade maior de pessoas habitando esse território. Percebam que eu não estou relacionando ao tamanho da área, certo? E aí, nesse caso, a gente observa que a área independe. Vai ser mais populoso quem tiver a maior quantidade de habitantes. A gente falando no nosso país, nós temos hoje aproximadamente
213 milhões de pessoas, né? O que nos deixa no ranking dos países mais populosos em sexto lugar. Prestem atenção, porque se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão encontrar que o Brasil está em quinto lugar, outras horas está em sexto, mas a gente foi ultrapassado pelo Paquistão nos últimos anos, então nós hoje estamos em sexto lugar. Então, como é uma coisa muito recente, talvez vocês encontrem aí uma literatura, numa pesquisa de vocês, o Brasil como o quinto país mais populoso do mundo, porém nós somos o sexto país, certo? A gente teria essa contagem da população esse ano, porém, por motivos financeiros e políticos, o censo ele não foi realizado. O censo é a ferramenta que o governo usa para poder contar a população brasileira, né? Vai lá, pessoa de casa em casa, perguntando quantas pessoas moram e outras coisinhas para mostrar a realidade do Brasil. Ele deveria ter sido realizado no ano passado, mas não foi, e aí vai postergando e vai realmente deixando esse vácuo. O censo ele é muito importante para a compreensão do país, por isso ele deveria sim estar sendo realizado. Por isso que a gente fala de uma população aproximada de 213 milhões de pessoas, ok? E aqui está uma lista aqui dos países mais populosos do mundo. O Brasil ainda consta aqui com 202 um cadinho, mas hoje já nós estamos com 213 milhões de pessoas, ultrapassados nos últimos anos pelo Paquistão. E aí nós temos um exemplo número 2, certo? Observem que o país, temos novamente o país A e o país B, porém a área deles, o tamanho do território desses países é diferente, certo? Mas observem como a população está distribuída em um e como a população está distribuída no outro. Claramente a gente consegue perceber que o país A ele é mais populoso do que o país B, certo? O país A tem 9, fazendo 9 aqui bonitinho. Vocês estão entendendo? Em 9, uma população de 9, enquanto o país B tem uma população, 5 é mais bonitinho, tem uma população de 5. Porém, responde aí, qual é o que está mais cheio? O país A ou o país B? Qual desses dois países é mais cheio? Eu sei que você acertou, é o país B. O país B ele é mais cheio do que o país A, né? Ele tem uma área menor, apesar de ter uma população menor, ser menos populoso, ele também tem uma área muito menor. Então, o país B ele é mais cheio. Por isso que a gente pode dizer que, apesar do país A ser mais populoso, o país B ele é mais povoado, ele é mais cheio, certo? E aí, o termo povoado, como a gente já falou mais ali atrás, ele vai estar relacionado, ele vai se referir a como essa população ela vai estar distribuída pelo território, certo? Nós podemos também utilizar o termo população relativa, e essa relação de vai estar cheio, vai estar vazio, vai ser demonstrado pela densidade demográfica, que a gente encontra quando a gente divide o número total da população pela área, né? E aí a gente vai ter o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aí eu tenho um exemplo muito bobinho aqui. Se você tem um país, um determinado país com uma população de 100 mil habitantes, esse território, esse país, tem uma área de 10 mil quilômetros quadrados. Quando a gente faz a continha, pode usar a calculadora, 100 mil dividido por 10 mil, nós vamos ter uma densidade demográfica de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica. Ou seja, se todo mundo tivesse distribuído bonitinho, teríamos 10 pessoas em cada quilômetro quadrado daquele território.
né? Então, apesar do Brasil ser um dos países mais populosos do mundo, nós também temos um dos maiores países em área, certo? Então, a gente é um país populoso, porém, nós não somos um país povoado. Lembrem que no Brasil a gente ainda vai ter áreas muito vazias. É só a gente olhar lá na Amazônia, quilômetros e quilômetros e quilômetros de floresta, com pouquíssimas ou mesmo nenhuma pessoa, certo? Então, se a gente for comparar, né, o país mais povoado do mundo é o Principado de Mônaco, na Europa, certo? Ele tem 18 mil pessoas em cada quilômetro quadrado daquele país. 18 mil pessoas. Enquanto o Brasil ele tem apenas 26 pessoas por quilômetro quadrado, 26 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós não estamos nem perto dos países mais povoados do mundo, né? E aí a gente tem o mapa do nosso querido Brasil, ainda com dados do último censo de 2010, né? Da última contagem populacional de 2010, certo? Nós temos a mapa de densidade demográfica. Então, prestem atenção. Quando a gente está falando de mapas sistemáticos, né? Quanto mais, em geral, quanto mais escuro, maior, né? Olhem a legenda aqui embaixo que a gente vai observar que quanto mais escuro tiver representado aqui no mapa, mais pessoa, mais cheio esse local vai estar. Então, observem que a maior parte da população brasileira ela vai estar concentrada onde? Na faixa litorânea do Brasil, né? Observem que a faixa litorânea, os estados litorâneos do Brasil, ele tem uma quantidade de pessoas muito maior do que o interior brasileiro, né? Lembra que eu falei aqui, ó, essas áreas mais clarinhas, se a gente separar aqui, essas áreas mais clarinhas estão representando, ó, tem menos de um habitante por quilômetro. São áreas e áreas de floresta com pouquíssimas pessoas, certo? Vou tentar dar uma apagada aqui. Acabou aqui. Vamos lá, continuando aqui. Observem que, além da população brasileira, ela está concentrada na faixa litorânea, ela também vai se concentrar bastante no eixo sul-sudeste. Você tem um caso aqui na região do Distrito Federal. No eixo sul-sudeste é a área que vai concentrar a maior parte da população brasileira. Lembrem também que, de certo modo, essa é a área mais rica do Brasil, certo? Então, você tem um grande fluxo de pessoas que vão estar vindo das outras regiões do Brasil em direção ao eixo sul-sudeste em busca de melhores condições de vida, né? Mas quem é a população brasileira, né? Quem é esse brasileiro? Aqui a gente tem a composição básica dos brasileiros. Nós temos três grandes grupos que vão formar o brasileiro, que eles vão estar se organizando nas diferentes regiões do Brasil de diferentes maneiras. Mas, basicamente, nós vamos ter três grandes grupos. Nós temos o branco europeu, principalmente português, não é? Nós temos os povos nativos, os povos indígenas, e nós vamos ter o negro africano, né? Você vai ter esses três grandes grupos que vão compor, que vão se organizar, que vão se miscigenar e vão fazer a população brasileira, certo? E aí a gente tem um pouco do retrato no quadro de Tarsila do Amaral, dos trabalhadores, de quem é a população brasileira: negros, pardos, orientais, né? Justamente fruto dessa grande
mistura, aquilo que a gente chama de miscigenação da população brasileira, né? E esse é o retrato do brasileiro. Nós não temos uma característica predominante. Nós somos frutos dessa grande mistura de povos que dá origem ao Brasil. Aqui nós temos as fontes das nossas imagens. Quero, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, agradecer a participação de todos. Se possível, fiquem em casa, usem máscara, chamem seus amigos para participar desse projeto, nos ajudem. Tamo junto. Obrigado!